Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, seu canal de informação do Legislativo Estadual. Vamos começar com o resumo dos trabalhos em plenário na última sessão ordinária da semana. Quem nos traz os detalhes é a repórter Karina Borgo. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram 2 projetos em caráter de urgência. Um deles, de autoria do Executivo, institui o Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. O órgão ficará responsável pelas atividades relacionadas à prevenção e repressão do uso indevido de drogas e também pelo atendimento e a reinserção social de usuários e dependentes. Principalmente a epidemia de crack, que está desorganizando toda a sociedade, provocando uma destruição das famílias de uma forma muito rápida. O crack faz com a pessoa aquilo que o álcool leva anos para fazer. O crack faz isso em algumas semanas. Ele provoca uma demência, uma loucura, a pessoa fica escrava da droga, aumenta o impacto na violência urbana, porque essa pessoa vai roubar, vai fazer qualquer coisa para ter dinheiro para a droga. Também as doenças algumas doenças que estavam controladas, como doenças sexualmente transmissíveis, a própria tuberculose está voltando por causa desses ambientes chamados cracolândias. Então toda essa problemática tem que ser tratada com um sistema que o Estado ainda não tinha, que inclusive foi solicitação nossa da Comissão Antidrogas aqui no ano passado. Já outra matéria aprovada é a de iniciativa do deputado Glauber Coelho, que concede ao município de Muqui, no sul do estado, o título de capital estadual da cultura, do boi pintadinho, dos casarios e da folia de reis. Quarta-feira, 16 de maio, entra em vigor em todo o país a Lei de Acesso à Informação e a Assembleia Legislativa realiza palestra sobre o tema. Servidores do Parlamento Capixaba participaram nesta quarta-feira de debate promovido pela Escola do Legislativo sobre a implantação da Lei de Acesso à Informação. De acordo com a lei nacional, que acaba de entrar em vigor, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais devem prestar informações sobre suas atividades a qualquer cidadão interessado. A Lei de Acesso à Informação segue recomendação da ONU de maior transparência nos órgãos públicos. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa, nossa matéria-prima, nossa matéria básica, são as informações. As legislações são aprovadas aqui. Se o governo do Estado ele pretende construir um hospital, pretende construir escolas, toda a política que interfere diretamente na vida do cidadão passa pela Assembleia Legislativa. E essa informação é um bem público e essa informação é de direito a todo cidadão capixaba. Agora, é claro que essa é uma cultura que terá que ser modificada, porque ao longo da história da administração pública no Estado do Espírito Santo, do Poder Legislativo, nós sempre tivemos um olhar muito interno, muito voltado para a própria Assembleia, para os órgãos da administração pública. E agora nós temos que aprender a voltar o nosso olhar também para a sociedade, que é a finalidade de tudo aquilo que a gente faz aqui na Assembleia. O cidadão, para obter uma informação perante o poder público, ele só precisa identificar o seu nome e dizer qual é a informação que ele deseja obter. A finalidade, toda a qualificação de onde ele mora, onde ele reside, isso é desnecessário. Basta que ele requeira a informação que ele precisa e se identifique. Então, nós reduzimos a burocracia com a lei e não damos mais oportunidade da administração pública de dizer quando poderá fornecer informação. E no mesmo dia em que começou a valer a Lei de Acesso à Informação, o governo federal instalou a Comissão da Verdade, que vai revirar os arquivos secretos da ditadura militar brasileira. O objetivo da comissão é dar visibilidade a todos os casos de violação aos direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988. Aqui na casa, um projeto semelhante quer desvendar o real paradeiro de muitos capixabas desaparecidos nessa época. A inspiração essa comissão foi em parceria, em muita conversa, com a OAB do nosso estado e também com o nosso querido subsecretário de Cidadania, Perlissa Cipriano, que conviveu muito nessa época, intensamente nesse período de anos de chumbo, que a gente chamava na época, né? A gente não está procurando caçar ninguém, não é caça às bruxas, nada disso. Nós não podemos esconder a nossa história. Se a nossa história foi boa, nós vamos mostrar. Se foi ruim, nós vamos mostrar também, para dar exemplo para as futuras gerações não cometerem os erros que foram feitos no passado. Então, a nossa intenção
resgatar essa história, procurar os desaparecidos. Eu tenho direito de tentar rever, pelo menos, os restos mortais de um amigo de infância de Cachoeiro de Itapemirim, Arildo Valadão, irmão de Roberto Valadão, que está desaparecido até hoje. Então, o que nós precisamos fazer? Essa comissão vai trabalhar em parceria com o nosso secretário, Perli Cipriano, e com toda a Assembleia Legislativa e também com a OAB, no sentido de resgatar essa história. O Espírito Santo é um dos estados que tem um dos que tem o maior número de desaparecidos. Mas mesmo que tivesse um único ou que não tivesse nenhum, ainda assim uma comissão como essa seria uma grande contribuição. Ouvindo pessoas, recolhendo documentos, esclarecendo fatos, as pessoas vão depor, vão ajudar. Mesmo quem estava do outro lado pode contribuir. Eu vi agora recentemente o depoimento do delegado Cláudio Guerra. Ele faz um depoimento corajoso e revela muitos fatos que até hoje eram desconhecidos. E o doutor Hércules foi muito feliz ao propor esse projeto de lei. O Espírito Santo terá que agradecê-lo agora e as outras gerações quando tiverem as informações mais completas. Não podemos mudar o passado, mas o futuro nós podemos saber para onde nós vamos, não repetindo os erros do passado. Mais qualidade de vida para os autistas. Este foi o tema de uma audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, tratamento e inclusão dos portadores de autismo foi o tema de audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia. Proposta pelo deputado Glauber Coelho, a reunião contou com palestras sobre o tema e com a participação de entidades de apoio e da área de saúde. Autismo é um distúrbio no desenvolvimento humano que afeta a capacidade das pessoas de se comunicar, estabelecer relacionamentos e responder apropriadamente ao ambiente. Os primeiros sintomas normalmente aparecem antes dos 3 anos de idade. Preciso que exista mais política pública no sentido de diminuir o sofrimento dessas crianças e dessas mães, principalmente, quase sempre a mãe que fica com o problema maior, com atenção maior. Geralmente os pais vão trabalhar e as mães acabam assumindo muito mais os filhos do que os pais. Fiz uma indicação ao governo do estado sugerindo, recomendando a criação de um núcleo especial de atendimento às pessoas portadores do autismo. Ou seja, é um primeiro passo de uma longa jornada que a Assembleia Legislativa, em parceria com outros órgãos, com outras instituições, estão dando, porque entendemos que essa classe, essa categoria, além de merecer todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, acima de tudo a nossa atenção, precisa ter um foco especial, uma prioridade do governo do estado. A presidente da Associação dos Amigos Autistas do Espírito Santo, Mônica Seidel, explicou que a principal necessidade dos portadores do transtorno é um centro de referência que concentre atendimento em diversas especialidades. Quando você recebe o diagnóstico, é muito difícil para a família. A gente tem que correr atrás dos profissionais, é terapia de consultório a consultório. É fono, terapeuta ocupacional, terapeuta comportamental. Então, se a gente tiver tudo isso reunido num centro de referência, é muito mais fácil, muito mais doloroso, menos doloroso para a família, né? O médico que representou a Secretaria Estadual de Saúde, Vicente Ramatiz, falou o que efetivamente é feito no estado para os autistas e seus familiares. O governo federal, a presidente Dilma assinou agora a política do Viver Sem Limites, né? E aqui no estado nós realizamos agora no mês de abril, entre os dias 17 e 18, o seminário da pessoa com deficiência, onde exatamente convidamos os municípios e as instituições envolvidas para debater o que será a nossa política. Já é um estágio bem avançado, que a partir disso tem um relatório e se desenvolve em cima daquelas questões que foram detectadas, as mudanças que nós precisamos introduzir na nossa política. O parlamento pede ao governo do estado a reestruturação do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo. A iniciativa é do deputado Rodney Miranda. Eu já tinha encaminhado, através de emenda, recursos para a compra de alguns equipamentos importantes para o CREFES, dado ao excelente trabalho que eles prestam para a população capixaba. E em algumas visitas que eu fiz ao local, eu vi que eles tinham outras necessidades, como, por exemplo, a reforma e cobertura
da quadra de esportes, em que eles fazem os treinamentos, inclusive eles têm times de basquete e outros esportes. E me sensibilizei com isso e indiquei para o governo do estado para que eles possam fazer essas melhorias nesse local. E pretendo conversar com o governador Renato Casagrande para que essa indicação possa ser atendida. Esta semana, a Comissão de Justiça aprovou a redação final do projeto de lei que isenta parte da população capixaba do pagamento de inscrições em concursos públicos. De acordo com o texto, serão beneficiados aqueles que estiverem desempregados ou fizerem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Eles comprovando que estão desempregados ou que não tenham condições de pagarem a taxa, eles estarão isentos. Mas isso também, todas as informações prestadas pelo candidato, dizendo que ele não tem condições, vai ser checada durante a investigação social se ele for aprovado. E se ele estiver mentindo ou omitindo qualquer informação, ele pode responder civil, criminalmente ou administrativamente. A Assembleia Legislativa está debatendo as diretrizes para o orçamento do Estado para o próximo ano. A partir desta semana, os deputados podem apresentar emendas sugerindo em que áreas os recursos devem ser aplicados. A previsão é de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias esteja pronta para votação em plenário a partir do dia 15 de junho. Dia da Matemática, lembrado no Parlamento Capixaba. No mês em que se comemora o Dia Nacional da Matemática, a instituição que cuida do ensino dessa disciplina no Estado foi homenageada pela Assembleia Legislativa. A Sociedade Brasileira de Educação Matemática do Espírito Santo foi criada em 1991 e desde então trabalha pela formação de uma matemática mais crítica e próxima das pessoas. Educadora há 44 anos, Maria Auxiliadora fez parte do grupo de sonhadores que criou a Regional Capixaba. Uma matemática ligada as questões reais, né, onde haja um verdadeiro diálogo. E aí, isso vem se desenvolvendo e nós divulgamos pesquisas, estudos, né, dentro da área de educação matemática. O secretário de Estado de Educação prestigiou o evento e parabenizou a casa pela homenagem. A importância da matemática não é aquela que aparece, não é, de maneira muito explícita, mas é um dos conhecimentos fundamentais, né, da cultura humana, por um lado. Nós devemos ser muito orgulhosos do conhecimento que a humanidade construiu na matemática. E ao lado disso, a matemática também ela é básica para o desenvolvimento científico e tecnológico. Na ocasião, diversos professores da disciplina foram agraciados com a comenda Loren Reno, conferida a todos aqueles que se destacam nas atividades parlamentares, industriais, empresariais, artísticas e, é claro, educacionais. A solenidade foi proposta pelo deputado Roberto Carlos. Para não deixar passar em branco essa data tão importante, que celebra os educadores que operam na matemática, professores universitários, estudiosos, pesquisadores. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos parlamentares pelo site, pelo Facebook ou pelo Twitter. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.